cheia. Tô vendo aí a tela cheia agora, né? Sim. Maravilha, pessoal. Bora lá. Satisfação estar novamente com vocês aqui. Hoje a gente vai apresentar a disciplina de Design Thinking na modalidade EAD do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ADS, do SECTAS, do Sistema de Ensino em Ciências e Tecnologias. Essa disciplina vai ser ministrada pelo professor e mestre Renato Leite, que sou eu, e como objetivo para as aulas de hoje, eu vou me apresentar, nós vamos nos conhecer, vocês vão conhecer a disciplina no tocante à sua estrutura, ementa, objetivos, competências e habilidades, qual é a nossa metodologia de ensino e avaliação, bibliografia. Ao final, há 2 atividades, um exercício a ser feito em casa, no modelo EAD, né, como é a própria disciplina, e uma leitura complementar que será disponibilizada para vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu não vejo vocês, tá? Só lembrando que eu não vejo vocês. Beleza. Joia. Antes de começar, pessoal, eu queria dizer para vocês a importância dessa disciplina, tá? É uma disciplina que não é técnica, é uma disciplina notadamente de produto, tá? Ela é uma ponte entre o negócio e a tecnologia, e quando a gente fala negócio, é de fato a construção de uma empresa ou de um empreendimento que transforme um problema numa oportunidade de lucro, resolvendo esse problema através de qualquer solução, seja tecnológica ou não. Então, o Design Thinking é a maneira como a gente estrutura um pensamento em torno de um problema para trazer à tona uma solução, certo? E para isso existem algumas técnicas de Design Thinking que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina e que vai ser o objetivo do nosso trabalho também, tá? Nosso projeto. É muito importante que vocês entendam que disciplinas que não são técnicas são disciplinas, como é que eu posso dizer, extremamente pertinentes à construção do profissional que o mercado hoje almeja, que são profissionais que têm um gabarito muito mais de se conectar à necessidade do cliente, se conectar às demandas que a empresa busca resolver dos clientes, do que exatamente de como resolver essas demandas, de como tecnicamente resolver esses problemas. Então, hoje a gente foca muito mais na área de tecnologia, no o que, do que no como. Por que isso, pessoal? Rapidamente aqui, eu estou fazendo uma inversão aqui, tá? Prefiro hoje iniciar dessa maneira, mas eu gostaria que vocês me dissessem a impressão de vocês. Por que hoje a gente foca mais no que e não necessariamente no como? O como quando a gente fala de técnica, tá? De implementação, de codificação. Por quê que o mercado hoje pede isso? Bora lá, turma? Tá fácil porque só são 3, tá? Senão eu pergunto para cada um individualmente, aí fica mais fácil ainda. Porque eu acho que a questão o que se refere mais à resolução do problema, porque quando a gente entende o que é aquela coisa, fica mais fácil da gente procurar a solução. Perfeito. Mais rápido. Perfeito. Vamos lá, eu vou dar a palavra para mais um, ou todos aí, fiquem à vontade. Fernanda sempre tem boas colocações, David também. Acho que essa questão de o que é a questão da gente entender o que o cliente quer. Às vezes a gente acha que é só apenas a estrutura de algum projeto ou algo do tipo, mas tem a questão também de como o usuário vai utilizar aquilo. Então tem que pensar também em como a pessoa vai utilizar. Então não apenas no produto, mas sim na pessoa, ou até mesmo também no ambiente de trabalho. Então esse, como você falou, que é um diferencial que
não é apenas a parte prática que procure, sim o que tem essa pessoa de diferente do outro que sabe programar. Às vezes na metodologia, as áreas que ele sabe aplicar. Sim. E até também na questão do trabalho em equipe. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Que o mercado hoje em dia, pelo que eu vejo, o mercado também procura em saber como que você se comporta ao lado de outras pessoas. Acho que mais ou menos isso. Excelente, excelente, Fernanda. David? David provavelmente deve estar resolvendo o problema do computador dele. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar para vocês, considerando o que foi dito, tá? De se comportar e entender o problema e não exatamente como resolver o problema, haja vista que você só pode resolver algo se você entender, né? Você só consegue resolver algo que você de fato entende. Essa foi a colocação da Evelyn, é a colocação da Fernanda, muito pertinente também, diz respeito a como trabalhar com pessoas. O Design Thinking é justamente a identificação de um problema, de fato, colocando as pessoas, no caso os usuários, né, ou a persona do usuário no primeiro plano. Por que isso é importante? O principal membro de um time, tá, que visa construir uma solução de algum problema, é quem traz o problema. Eu costumo dizer nos meus negócios que todo mundo tem um chefe. E aí o pessoal não gosta dessas palavras chefe, né? Mas chefe é quem manda. Chefe é quem manda. Então, assim, sempre você vai ter alguém que mande. Necessariamente, essa pessoa pode não usar do artifício da ordem o tempo todo. Fazer pedidos e tal, mas ela tem autoridade para exigir e mandar. E isso existe em qualquer contexto, empresarial, familiar, existe. Existe alguém que dá ordens. Apesar de que hoje a gente sabe que vive numa sociedade onde o patriarcado, a burguesia e o coronelismo não tem mais esse espaço, né? Socialmente isso não é aceito, mas há sempre alguém que tem autoridade para de fato exigir algo que seja feito. Não de forma impositiva, mas de forma legítima, tá? Pelo posicionamento. E no caso de uma empresa, quem tem essa legitimidade acima de tudo é o cliente, é o usuário. Claro que você não é sujeito, né? Você não tem nenhum tipo de sujeição ao cliente no aspecto de que você possa ser humilhado ou menosprezado pelo cliente, mas o cliente tem autoridade. Percebem a sutileza? Eu quero focar bem nisso aqui. O cliente tem autoridade. A autoridade é algo que você respeita porque é natural. Quem está passando pelo problema é o cliente, concorda? A gente está aqui em busca de servir ao cliente e resolvendo o problema dele. Então a gente precisa, ele posicionou muito bem, conhecer o problema e a gente tem que saber trabalhar com gente, que nesse caso é o cliente principalmente. Então o Design Thinking ele traz essas duas óticas, ele traz a ótica do problema e como você descobrir o problema conhecendo quem é o detentor daquele problema. E esse é um ponto muito interessante, tá, pessoal? Nessa disciplina. Porque ela vai nos ensinar, ela vai nos capacitar e nos dar habilidade para, da maneira correta, descobrir a melhor solução se colocando no lugar do cliente, se colocando no lugar do usuário. Veja, a partir do momento que você tenta construir uma solução e se coloca no lugar do cliente, no lugar do usuário, como é que você de fato vai entender o problema dele? Vou pegar um exemplo bem básico aqui. Como é que você vai pensar numa solução de acessibilidade se você de fato não necessitar de acessibilidade e não se colocar no lugar de quem precisa? Alguém aqui anda de cadeira de rodas? Eu não. Alguém aqui anda? Alguém aqui tem limitação de mobilidade? Não. Creio que não. Mas como é que você vai modelar uma solução, minha gente, para uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade? Estou falando de algo muito óbvio aqui, tem coisa que é muito mais subjetiva, mas como é que você vai modelar? Se você esquecer dessa pessoa, se você não se colocar no lugar dela, qual a chance que tem de você fazer uma casa acessível, de você fazer um software acessível, de você fazer um veículo acessível? Qual a chance de fato de você entregar a melhor solução para aquele cliente sem se colocar no lugar dele? A chance é pequena. E não é à toa que a gente tem tantos problemas de UX, né, User Experience,
notadamente na área de tecnologia. E o Design Thinking ele vem para tentar, de qualquer forma, conformar isso, apoiar nesse processo. Então hoje a gente vai conhecer a disciplina. Hoje vocês vão me conhecer, mas principalmente vocês vão entender o que é a disciplina de Design Thinking. E qual a importância dela? Eu costumo dizer que essa aula introdutória não é aula de conteúdo, é uma aula de contexto. E aí eu pergunto para todos, vocês percebem o contexto e a importância do Design Thinking inicialmente pela minha fala? Sim. Beleza, beleza. Então, vocês estão pensando que vão ficar só no sim, né? Então me respondam, o que é design e o que é thinking? Vocês podem ficar à vontade, podem usar ChatGPT, podem usar Google, podem usar o que vocês acharem melhor, o colega do lado, a família, a avó, pode pesquisar, é livre. Mas o que é design? O senhor quer o significado De de cada design? palavra. De cada palavra. Como a gente fez na aula passada, lembra que a gente construiu alguns raciocínios pelo significado da palavra? Mesma coisa hoje, Evelyn. Vamos lá, o que é design, pessoal? Pesquisada, porque assim, na minha cabeça, design é uma coisa que é pensada e estruturada para algo. É algo que você tem que ser pensado e estruturado, tipo, na minha cabeça. Mas se for pesquisar, não tem nada a ver. Aqui diz que é a concepção de um produto. Mas foi mais ou menos a mesma coisa, né? É o pensamento de um No que design, se né? É o pensamento, thinking de pensamento, né, Evelyn e Fernanda? E design de desenho, de modelagem, certo? E quando a gente fala de design, você tem o Xiaomi, você tem a Apple, né? Você tem a Samsung, você tem a Asus, que eu nem sei se tem mais o Zenfone, né? Todos são celulares, mas com designs diferentes, tem abordagens diferentes, né? Então o desenho, a modelagem da solução é justamente o design, certo? E para você entender qual é o problema, qual é a melhor modelagem de uma solução, você tem que entender o problema. É daí que o Design Thinking ele ensina você a pensar design, pensar desenho, pensar produto, entende? E produto sempre presume um cliente. Então como é que você vai desenvolver um produto se você não se colocar no lugar do cliente? É isso. O grande resumo é esse, tá, pessoal? Tá claro? Tá. Joia, vamos lá. David, você tá conosco ou tá resolvendo problemas ainda? Se ficar em silêncio é sim, tá? Creio que ele tá resolvendo problemas ainda. Então vamos lá. O que tem, pessoal, para hoje? Eu queria me apresentar rapidamente e explicar o porquê que eu tô gabaritado a dar essa disciplina para vocês. Eu sou diretor de novos negócios e sou sócio na ServiceNet Tecnologia, que é uma empresa a qual eu participo desde 2009. Nessa posição eu modelo soluções, eu crio soluções e para isso eu tenho que interagir com clientes e entender o problema do meu cliente e inclusive fazer uma solução que seja o mais ampla possível dentro do escopo dos meus clientes. Ou seja, eu tenho que construir personas, eu tenho que construir uma referência que sirva para mais de um cliente através do problema que eu identifique, certo? Essa é a principal experiência que me capacita a estar aqui, mas além disso, eu me formei em ciência da computação, então eu tenho conhecimento da aplicação técnica e de ferramentas de ciência da computação, né, de programação, notadamente, de redes, enfim, para a entrega de soluções tecnológicas. Desenvolvi ao longo de 3 ou 4 anos, se considerar aí o atraso que eu tive na entrega do meu trabalho de conclusão de curso, fui especialista, né, desenvolvi a especialização em dispositivos móveis pela Faculdade Integrada de Patos e minha experiência em sala de aula vem desde 2014, tá? Eu parei por 2 ou 3 anos no máximo, mas desde 2014, então já são mais de 10 anos aí de sala de aula que teve esse hiato aí curto por conta do meu mestrado, que foi um mestrado em Engenharia de Software pelo Centro de Informática na UFPE. Hoje, e notadamente agora mesmo, eu estou em Portugal,
para o meu doutorado pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Engenharia. Então, esse é o meu foco nesse momento, tá? Complementar essa minha formação acadêmica. Mas minha atuação é uma atuação 80% profissional o tempo todo, tá? Do meu tempo 80% pelos meus negócios, pela minha empresa. E isso me levou a ser vice-presidente pela Sucesso, que é uma associação de usuários de tecnologia do estado da Paraíba, que tem um alcance nacional através da Sucesso Brasil e tem diretorias estaduais, ou seja, em cada estado ali você tem um corpo diretor e eu fui vice-presidente durante 4 anos. Ainda sou, como representante da Sucesso, conselheiro no Polo de Tecnologia de João Pessoa Extremotec e costumo me definir como engenheiro de software. Tá? Minha última formação é engenharia de software, como mestre, e eu tenho experiência em processo de desenvolvimento de software, a construção de processos de desenvolvimento para empresas e desenvolvo back-end, tenho orgulho de dizer isso, sou desenvolvedor, sou programador, sou o pedreiro da informática, né? Sou o pedreiro da computação, que é o cara que vai lá construir linha de código, e faço isso para dispositivos embarcados e móveis, de forma geral, não só celulares, tá, pessoal? O dispositivo embarcado é mais do que celular, tá bom? Então, o que a gente tem é que essa disciplina acontece num determinado dia da semana quando for síncrona, num determinado horário do dia quando for síncrona, mas em geral ela é assíncrona, ou seja, vai estar disponível no Sectas Online as aulas gravadas com os materiais para que vocês possam ter acesso a hora que quiserem, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando os encontros forem síncronos, ou seja, ao vivo, como hoje, você tem a oportunidade de estar com a gente entre 7h50 e 11h40, não necessariamente todo esse tempo. Por exemplo, a gente tem marcado aulas às 9 horas, então esse é o momento que a gente acaba se encontrando. Queria dizer para vocês que os encontros síncronos eles são atípicos, tá? Não é o normal. Gostaria que fosse o normal. Ainda trabalho junto à coordenação para de repente conseguir fazer essas aulas síncronas mesmo com vocês, mas em geral eles pedem que seja assíncrono, tá bom? Por quê? Porque quando eu gravo a aula dessa maneira, tem várias pausas para vocês tirarem dúvidas e o ideal é que ela seja gravada de forma contínua para qualquer um poder assistir. Vocês percebem? Mas eu estou lutando para que a gente se encontre, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês preferem, tá? Eu vou dizer a minha preferência, mas vocês não precisam me seguir, tá bom? Já falei que eu gostaria muito que fosse síncrono. O que é que vocês preferem? A forma síncrona é melhor. Assíncrona, né? Assíncrona ou assíncrona? Eu já não curto EAD. Então síncrona. Eu prefiro síncrona. Você prefere? Sim, eu gosto muito dessa parte síncrona. Ao vivo, né? Isso, porque assim a pessoa tira dúvida. Tira dúvidas. Melhor, porque assim, eu tô prezando muito por ser o último período, sabe? Sim, eu sei. Vamos fazer assim, deem a sua opinião lá no grupo, porque por coincidência nosso caríssimo coordenador tá lá, né, de olho, né, com sua mega barba, nos vendo, então ele vai conseguir nos atender aí se o clamor for geral, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Então, pessoal, a ementa da disciplina, né, que é de fato o conteúdo da disciplina que vai ser desenvolvido ao longo do semestre, ele tem como objetivo, algo que a gente vai ver um pouco mais na frente, mas que você já entendeu de forma geral, colocar o cliente em primeiro plano, o usuário em primeiro plano e desenvolver uma solução para ele, entendendo o seu problema. Mas para isso a gente vai desenvolver algumas competências e habilidades. Então, o Design Thinking, ele é na verdade um conjunto de fases, existem ferramentas para cada uma dessas fases, existem métodos para você utilizar essas ferramentas, são coisas distintas. Fase, método e ferramentas são coisas distintas e você vai aprender através da disciplina e espero ensinar a vocês como utilizar da melhor maneira cada uma das ferramentas e entender qual é cada uma das fases, não misturar as coisas, porque por ser uma metodologia, né, vamos chamar assim um framework, o Design Thinking ele presume uma ordem para ser trabalhado, joia? Então, de forma geral, é isso que vocês vão aprender e vocês vão trabalhar, mesmo que não queiram, uma forma de ser criativo.
todo mundo se acha um pouco criativo, mas criação exige mais do que simplesmente, como dizia Albert Einstein, mais do que simplesmente inspiração. Criação exige disciplina e transpiração. Então a gente vai aprender aqui como transpirar um pouco, tá? Como fazer um pouco de esforço para que a criatividade saia dali daquele processo e apareça de fato na solução. Joia? Como a gente faz cocriação? Cocriação tem tudo a ver com o que a Fernanda disse, tá? Trabalhar em equipe. Isso não é fácil, tá? De forma geral, ainda mais, e aí repito, uma disciplina como essa é muito valorosa, ainda mais na nossa área, onde a gente tem uma dificuldade de trabalhar em equipe muitas vezes porque a gente trabalha sozinho, não é porque a gente não é social. É porque a gente trabalha sozinho mesmo, na frente do computador, então muitas vezes virar para o lado e falar com um colega e botar o cliente dentro do time é algo que assusta. Então a gente vai aprender um pouco sobre como fazer e promover cocriação. E como experimentar. Fundamentos de ciência, de fato, experimentação. Para isso, a gente tem ferramentas também de experimentar, de experiência com o usuário, tá? De construção de opções e de validação dessas opções. E principalmente saber criar de fato um papel, um perfil de usuário, que a gente chama aqui de persona em Design Thinking, para que de fato você consiga modelar a solução para um cliente específico. E quando eu falo um cliente específico, não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas que refletem aquele grupo. Joia? Então, a criação de valor, jornada, blueprint, diagramas é algo que está incluído na disciplina. Na aula passada vocês tiveram esse contato rapidamente com a importância da documentação, né, do desenho lá em arquitetura de software, aqui da mesma maneira. Você tem necessariamente que desenhar. Isso aqui não é informal. Isso aqui, na verdade, é um método, que é uma metodologia que vocês vão aprender para a criação. E ao final, vocês vão ter, de fato, a criação de um produto minimamente viável, tá? O mínimo produto viável, MVP, que é voltado à validação, de fato, que é a primeira solução concreta que você entrega na mão do usuário, com um pacote mínimo de recursos para que ele possa validar e que você verifique se você está indo no caminho correto. Esse processo, né, essa metodologia, o Design Thinking, ela é iterativa e incremental, ou seja, a cada fim de ciclo você reinicia o processo, melhorando e refinando a solução. Joia? E o MVP é uma das últimas etapas, de fato, junto ao processo de validação, né? Junto à etapa de validação, para que você, de fato, receba feedback do usuário, se você está no caminho certo, e reinicie o processo. Tá claro, pessoal, até agora o que a gente vai promover nessa cadeira e principalmente o conteúdo que a gente vai estudar? Sim. Joia. Aí, David voltou. Tamo junto, David. Tudo certinho aí? Conseguiu resolver o problema? Deu tudo certo aqui. Graças a Deus, mano. Vamos lá, vamos em frente. Então, as competências que vocês vão desenvolver nessa disciplina envolve justamente o que a Fernanda falou, que é compreender as pessoas, compreender as necessidades e motivações, e compreender a própria pessoa, porque uma pessoa nada mais é do que um conjunto de necessidades e motivações, né? Identificar o que de fato são os elementos do Design Thinking, as premissas, o que norteia o Design Thinking. Sistematizar os métodos e pensamentos, ou seja, você não vai simplesmente se tornar um Portinari em um dia de inspiração sob efeito de substâncias químicas, tá? Você vai de fato estar sóbrio, tranquilo e trabalhando em torno de uma metodologia. Conjunto de técnicas. Não é arte abstrata. Joia, pessoal? Entenderam essa minha analogia aí, né? Um pouco ríspida, mas necessária. O trabalho de criação de solução não é um trabalho só de talento. Claro que o talento influencia muito no resultado final. Mas existem técnicas, métodos e metodologias, ferramentas para isso. E vocês vão saber como sistematizar isso. Tá claro? Joia, joia. Então, a gente vai aprender, David, como criar uma persona através do processo de descoberta, de discovery, né? O pessoal adora essas palavras em inglês aí, design, think, discovery, mas na verdade não discovery nada mais é do que descoberta. Você descobrir o que representa aquele conjunto de usuários e formalizar. Você vai ter que escrever, você vai ter que fazer um texto definindo aquela persona. Tava achando que era Discovery Channel.
Pois é, pois é. Quando eu vejo essas palavras em inglês, tá? Eu fico percebendo o quanto que a gente tem dificuldade de se expressar. Porque no inglês, uma palavra ela tem muitos significados. E aí, o pessoal costuma trazer o inglês, David, para a nossa língua, porque tem dificuldade de encontrar no português uma palavra que expresse bem aquilo ali. Porque Discovery tem vários significados. Inclusive, Discovery Channel, né? Então, assim, você vê que não tem nada a ver com o canal da descoberta. Não é isso. Discovery no Discovery Channel já é outra coisa. O inglês tem disso. E eu acho que o português é muito mais rico em expressão do que o próprio inglês. Mas, bom, isso aí é só um parênteses, tá, pessoal? Então, no final das contas, vocês vão planejar e implementar o Design Thinking de fato nos projetos que vocês forem desenvolver, especialmente nos projetos de software, tá? Mas não se aplica só a software, isso aqui se aplica à concepção de qualquer produto. Produtos, principalmente produtos complexos, e na cocriação de soluções com diferentes personas, tá? Com diferentes stakeholders. E quando a gente fala de stakeholders, não é necessariamente cliente, tá? Stakeholder é parte interessada, não envolve só o próprio cliente, envolve o time, envolve parceiros tecnológicos, empresas parceiras. E aí eu quero aqui fazer uma breve discussão. O que é complexidade para vocês? Porque Design Thinking ele vem para resolver problemas que são complexos. Só que a gente tem uma visão, né, muito informal, muito empírica de algumas palavras. E agora que a gente está estudando isso aqui, é preciso que vocês tenham ciência do que é complexidade. Inclusive, quando a gente fala de Scrum, né, que é uma das principais metodologias aí ágeis, aquele framework lá, super preditivo, a gente fala que, na definição do Scrum, fala que é um framework para desenvolvimento de produtos complexos. O DT também serve, Design Thinking também serve para desenvolvimento de soluções e produtos complexos. Mas o que é complexidade? É algo complexo? Algo que não tem uma resolução simples. Algo que é difícil de se resolver ou difícil de entender. Eu gostei. Eu gostei da. Tá, segue aí, Evelyn. Vai, não vou te interromper, não. Segue aí. Porque eu acho que algo complexo seja isso, seja de difícil entendimento para qualquer outra pessoa normal. Tipo, você tem que ter que explicar alguma coisa. Tá. Eu acho que Deixa eu te dizer. Deixa eu dizer, na verdade, para David primeiro. David falou uma palavra lá que é bem importante, tá? Complexo é o contrário de simples. Foi isso, David, que você falou? Correto? Eu entendi. Não exatamente, mas dá para seguir por esse guia. Tá. Quem foi que falou a palavra simples aí? Foi você, David? Foi Anthony. Foi Anthony. Joia. Foi Anthony. Então, Anthony, isso que você falou, eu não sei se você tinha ciência do quão importante foi o que você falou, mas o caminho das pedras é justamente esse, tá? O que é complexo? É aquilo que não é simples. Até agora a gente não chegou a nenhuma definição, porque a gente não sabe o que é simples, então, né, para saber o que é complexo. E a Evelyn trouxe uma palavra que também é muito importante, mas é importante para a desconstrução de um pensamento a respeito de complexidade, que é o conceito de dificuldade. Tá? Não é sempre que algo complexo é difícil. Tá? Evelyn, não é sempre. Mas vamos lá. O que é algo simples, pessoal? Algo de fácil compreensão, que uma grande variedade de pessoas consegue entender. Veja, agora quem falou foi o David? Foi. David, você acabou de usar outra palavra e surgiram 4 palavras aqui importantes. Apareceu a palavra complexa, que eu que trouxe, veio a palavra simples, que o Anthony trouxe, veio a palavra difícil, que foi a Evelyn que trouxe, e você trouxe a palavra fácil. Agora a gente vai trabalhar essas 4 palavras. Vamos trabalhar essas 4 palavras, tá? O que é algo fácil?
Algo que qualquer pessoa, sem muita, digamos assim, nível intelectual, possa entender. Ótimo. Eu vou Ou dizer... seja, está aberto para qualquer pessoa entender. Isso. Vamos dizer que algo fácil é algo acessível, tá? Que exige pouco conhecimento, pouca força, vamos dizer assim, para você poder, de fato, executar. Vamos falar de fácil e difícil em termos de execução. E vamos falar de simples e complexo em termos de compreensão. Certo? Estou já dando uma dica para vocês, tá? Literalmente falando o que é que norteia cada um. Simples e complexo tem a ver com compreensão. Fácil e difícil tem a ver com execução. Joia? Então vamos lá. O que é algo difícil então? A gente já falou o que é algo simples, o que é algo complexo. Não estou dizendo que a gente acertou, tá? Já falamos o que é algo fácil, o que é algo difícil. Vai, Evelyn, você. Eu vou passar essa palavra para você, porque você que inventou essa palavra aí no meio. Então me diga, o que é algo difícil? Algo difícil, vamos lá. Calma. Calma. Vamos lá, todo mundo com calma. Algo difícil, eu acho que é algo que tem várias camadas para ser resolvido. Onde precisa de várias formas para poder chegar no seu objetivo, na sua real. O que o design thinking tenta resolver, tá? Ele tenta pegar algo que é complexo e tornar ele simples. Complexo, tá, pessoal? É algo que você não conhece. Complexo é tudo aquilo que você não conhece. Tudo que é desconhecido é complexo. Vou dar um exemplo, tá? Vocês entendem como se faz a construção de um jarro de barro? Vocês sabem como é que se faz? Um jarro de barro. Um jarro de barro. Vocês sabem fazer um jarro de barro? Você pega a argila, você bota numa mesa que é daquelas mesas que giram. Aí você coloca água para ficar mais fácil de moldar. É um oleiro, né? Aí vai depender da imaginação da pessoa, de como ela vai fazer o jarro. Isso, mas você crê que é assim. Eu não sei nem para onde vai a técnica. Eu sei que as ferramentas são essas, como você disse. Um jarro de barro precisa de barro, argila, precisa de uma mesa que gira, né? Uma mesa lá que fica girando. E precisa de habilidade. Eu não sei, eu tô falando de Renato, tá? Eu não sei nem para onde vai fazer isso ali. Tanto que tem aquela cena de Ghost, né? Não sei se vocês assistem filmes antigos, mas tem Ghost lá, tem uma cena que ele tá, eu não sei se ele já tá morto ou não, mas ele tá lá ajudando a esposa dele a fazer um jarro de barro. Aquilo ali não faz o menor sentido para mim, até aquela técnica de apertar o barro, de voltar. Para mim aquilo ali é super complexo, é isso que eu quero dizer. Para mim aquilo ali é super complexo. Super complexo. Vou fazer outra pergunta, tá? Sobre ainda complexidade, sobre questões complexas. Para Fernanda. Perguntar para Fernanda, tá? Vamos ver se de repente para ela isso é simples, talvez. Fernanda, você sabe trocar o pneu de um carro? Se você sabe, tá? Eu não estou perguntando se você já trocou. Se você sabe trocar o pneu do carro? Alô, Fernanda? Fernanda? Acho que Fernanda não tá... Não. Você não sabe trocar um pneu de um carro. Você, Para mim seria complexo, no caso. Pronto. Perfeito. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer uma abordagem aqui. Quem sabe trocar o pneu de um carro? Levanta a mão. Levanta a mão não, que eu não tô vendo, né? Fala aí. A Evelyn sabe, certeza. Quem sabe? Eu sei. Sabe, pronto. Joia. Excelente. Eu não sei, mas eu creio que toda atividade, seja ela complexa ou simples, se você destrinchar ela tanto em etapas quanto em explicações, qualquer um, até mesmo com pouco entendimento, consegue fazer. Ela fica simples. Ela fica simples. Então, assim, na teoria, trocar o pneu do carro, parar o carro, pegar o macaco,
levantar o carro, desparafusar o pneu, colocar o step, parafusar e trocar. Pronto, parece simples, né? São as etapas. Então, destrinchando dessa maneira é uma tarefa simples. Isso, perfeito. Então, veja, a partir do momento que você tem algo complexo, que você passa a entendê-lo, você sistematiza ele, organiza ele, você tem, naturalmente surge ali uma simplicidade, concorda? Porque você passou a entender. Então, simples e complexo está no campo do entendimento. O que design thinking tenta fazer? Ele tenta trazer algo que, teoricamente, você não sabe, é complexo para você, e através de entrevistas, de conhecimento, de perguntas, de testes, de avaliações, de repetições desse processo, tornar aquilo ali simples. Tá claro, pessoal? Tá claro? Está. Excelente. Agora eu quero ainda assim forçar um pouco mais o entendimento a respeito de difícil e fácil. Vamos lá. Para vocês, e aí para todos, atravessar o deserto, e aí vocês vão ter que condensar aí, tá? De combinar duas palavras, das 4. É algo, atravessar o deserto, um deserto, não vou dizer nem qual o deserto, um deserto. É algo simples, complexo, fácil, difícil. Bora lá. Combinem duas palavras aí. Pra mim, não é qualquer pessoa, não é impossível, não é tão difícil, mas nem qualquer pessoa consegue atravessar. Evelyn, eu vou lhe corrigir porque é importante, tá? Eu acho que vai ser difícil para qualquer um. Eu acho não, eu tenho certeza. Atravessar o deserto é difícil para qualquer pessoa. Por quê? Por quê? Exige muito recurso para executar. Lembre-se que fácil e difícil está no campo da execução. Você pode entender, você pode ter todas as ferramentas para atravessar o deserto e ser simples do jeito que for para você. Você ter um plano, você ter destrinchado, você ter todas as etapas, como trocar um pneu, mas ainda assim vai ser difícil. Porque o esforço de execução é alto. É sempre muito alto o esforço para atravessar o deserto. Você pode atravessar de carro, pode atravessar de avião, você pode atravessar de helicóptero, que por ser uma viagem longa, num ambiente inóspito, é sempre difícil. Ah, mas de avião não é não. Imagina aí, quem já assistiu quem já leu o Pequeno Príncipe sabe, se o avião cair no deserto, você vai ter que ficar discutindo cobras e elefantes com o aviador, né? Então, não é fácil, é difícil. O obstante pode ser simples, desde que você saiba as etapas. Eu sei exatamente o que eu preciso para atravessar o deserto, ou vocês não sabem? Vamos lá, o que precisa para atravessar um deserto, minha gente? Você tem mobilidade, né? Claro. Camelo. Você precisa ter mobilidade, né? Um camelo, as pernas, tem que ter uma bússola, você tem que ter água, muita água, alimento. E você atravessa, ou não. Um mapa não ajuda muito, né, pessoal? Um mapa não ajuda muito no deserto, venhamos e convenhamos. Então, se você... Os ventos são muito fortes. Isso, tem que ter roupas, água. Então, veja, a tarefa de atravessar um deserto é simples para a maioria das pessoas, claro, porque basta você pensar um pouco assim como trocar um pneu se tornar algo simples quando você destrincha, mas o obstante é bem difícil. Por outro lado, trocar um pneu de um carro depende muito do carro, pode ser algo muito difícil. Por exemplo, eu não tenho mais, né? Porque eu vendi esse carro agora antes de vir para Portugal. Eu tinha uma SW4. É um carro grande, concorda? É uma caminhonete de grande porte. Pesada. Pneu furou, eu vindo de Campina para João Pessoa. Imaginem o trabalho de trocar o pneu na beira da estrada de uma SW4, com 3 crianças pequenas e a esposa dentro do carro. Às 5 horas da tarde. O sol já indo embora. Eu sei de qual salteado como troco o pneu do carro. Eu troquei vários. Mas foi bem difícil. Percebem? Tem a ver com execução. A dificuldade e facilidade tem a ver com execução. Simplicidade e complexidade tem a ver com entendimento. Joia? A gente entende como troca o pneu no carro.
Vamos agora pensar em termos de tecnologia e design thinking. A partir do momento que você se debruça num problema de um cliente, ele é um problema complexo muitas vezes. Se você não for o próprio usuário, se você não fizer parte daquela persona, é um problema complexo para você. E para você entender de fato o problema, você tem que se colocar no lugar dele. Para você ver pelos olhos dele aquele problema. E aí começar a compreender quais são as partes, quais são os elementos que compõem aquele problema, destrinchar, né, como foi dito aqui, e de fato modelar uma solução. Percebem? É isso que é resolver um problema complexo. Não quer dizer que quando você tornar aquele problema complexo simples, que você descobrir a solução, que ela vai ser fácil de ser feita. Um exemplo, você descobriu que o cliente precisa de um modelo de computação com IA para previsão do futuro. Você já descobriu já. Você já descobriu, você sabe o que tem que ser feito. Isso vai demorar um dia para ser feito? 2 dias? Isso vai ser rápido? Para mim vai exigir um esforço hercúleo, olhando esse exemplo rapidamente. Isso é questão de meses. Vai ser fácil? Dá para dizer que é fácil? Você já simplificou, o problema já se tornou simples, você já compreendeu, sabe até a solução. Mas agora tem todo um deserto para você atravessar. É fácil, pessoal? Não. Não é. Então, Evelyn, sempre separe, tá? Não é porque algo é complexo que ele é difícil. Muitas vezes, ele é até inexequível, porque dificuldade e facilidade está no fato de você fazer ou não fazer e a carga de trabalho que tem ali. Mas quando você tem algo complexo, que você torna ele simples, ele pode ainda assim ser difícil. Percebe? Da mesma maneira, algo que é simples, como atravessar o deserto, pode ser algo extremamente difícil. Ao passo que algo pode ser extremamente simples e extremamente fácil de resolver. Por exemplo, é muito simples e fácil, a depender de quem tenha problemas gastrointestinais de alguma maneira, é ir ao banheiro. É muito simples, todo mundo sabe as etapas, a gente nasce sabendo isso, né? Melhor dizendo, pensando bem, né, pessoal? Nem todo mundo, a gente não nasce sabendo isso, porque a gente faz nas calças, né? Então, assim, é complexo na infância, ali na primeira infância, até ir ao banheiro. Fazendo aqui um destrinchamento desse pensamento, concorda? Coitado da criança, tá ali fazendo. As minhas aqui ainda fazem algumas vezes na roupa, a mais velha. Porque para ela ainda está se tornando simples esse processo de entender. Ainda é complexo para ela, né? Se está se tornando simples, ainda é complexo em partes. Entender de fato quais são os sinais para ir ao banheiro. E de fato executar a ida ao banheiro. Compreendem? Então esse é o cenário. Ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro para vocês, pessoal? Joia, beleza. Sim. Então, qual é a metodologia de ensino para que vocês adquirem essas habilidades, essas competências? São 3 módulos, são 3 aulas assíncronas por módulo. Vou tentar mudar isso, tá? Conto com vocês aí para dar um apoio. Uma aula síncrona e ao vivo por módulo. Essas aulas síncronas, elas podem inclusive ser combinadas, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser no dia da disciplina, mas eu prefiro que seja para a gente seguir a ordem, a organização aí dos sectas. E o objetivo é a gente se apresentar sempre, né, se ver e, de fato, ter uma conexão entre vocês e eu, tá? Então, na última aula, que é a aula síncrona, normalmente é a apresentação do trabalho. Toda aula tem um material online, uma aula gravada, como essa vai estar gravada também. Uma leitura complementar, que é uma por aula, normalmente um capítulo do livro. Normalmente. Hoje, por exemplo, não é um capítulo do livro, não está entrando no normal. Eu peguei um material à parte. Tem um exercício diário que compõe a nota de avaliação, que é uma parte importante aí do processo de aprendizado de vocês. E um resumo cast, que é um podcast gerado a partir do conteúdo da minha aula, a partir do conteúdo das minhas falas, a partir do material que for disponibilizado na leitura complementar, que serve para vocês escutarem como se fosse um podcast. Isso aí é um plus que eu trago. É sintetizada a voz, mas é baseado no conteúdo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Não. Joia. Então, todos os exercícios, todo o material, ele é disponibilizado pelo Sectas Online. Eventualmente posso colocar no Zap, tá? Dependendo aí da disponibilidade do pessoal que organiza a sala para colocar online. Creio que não vai haver problemas, o pessoal é bem ágil, o Luciano ajuda pra caramba nisso, então a gente vai acabar colocando no Sectas Online mesmo. Vou colocar hoje porque eu ainda estou alinhando com ele essa discussão no ambiente online. Os exercícios e trabalhos vão ser entregues pelo Sectas Online. Peço a gentileza que vocês façam isso, tá? É importante porque registra. Como a disciplina EAD é muito importante que tenha um registro, tá? Porque como uma disciplina presencial, você tá lá, tem a presença física, tem a assinatura na chamada, tem a minha presença, tem câmera, tem biometria através digital, tudo isso registra. Aqui, o registro é o Sectas Online, beleza? Se vocês tiverem dificuldade em enviar algum arquivo no Sectas Online, vocês podem fazer o upload de um link, onde vocês fizeram o armazenamento do material, né? O Google Drive, o Dropbox, o que quer que seja, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, certo. Não. Joia. A avaliação, ela é composta por 3 partes, o projeto compõe a maior parte, que é 50%. Essa disciplina é super prática, preciso que vocês tenham cuidado de avançar no projeto passo a passo, não deixem tudo para o final. E os exercícios da avaliação contínua, eles somados somam 20%, somados eles compreendem 20% da nota, e a partir desses exercícios eu derivo a prova. Então a prova é um conjunto de questões que foram tiradas dos exercícios que valem 20%. Então 50% da nota, que é prova mais exercícios, você tem de forma natural. Basta que você diariamente faça o exercício, né? Semanalmente no caso, porque é um exercício por aula, você tem uma semana para responder. Então, foquem em fazer um estudo contínuo, não deixem tudo para o final. Beleza, pessoal? Combinado assim? Beleza. Qual é a nossa bibliografia? A bibliografia super atualizada, todos os livros aí com menos de 5 anos. Existe a bibliografia Design Digital de Cardoso, importante, tá? É um livro muito importante. E principalmente porque design digital tem a ver com soluções que você desenvolve em software. Quando a gente fala de Design Thinking, a gente tem a bibliografia de Mello, tá? Que é para compreender o Design Thinking, que é um pouco mais ampla. Essa é uma bibliografia mais seminal, tá? É um conteúdo mais seminal realmente sobre Design Thinking, não é aplicável só a software, beleza? E, por fim, a gente tem aí uma primeira edição de Web Design, tá? Voltado para desenho de soluções web, que tem muito cunho prático, eu coloquei aqui só para complementar. Então o foco maior é em Cardoso e Mello, que são os 2 primeiros conteúdos aí, 2 primeiros livros da bibliografia, beleza, pessoal?